Brasil hoje vive um momento muito difícil. Vários estados do Brasil estão parados com greve de professores. A educação parada é um prejuízo irrecuperável. Nós temos aí a inflação voltando, a conta de água no próximo mês já virá com um aumento de mais de 15%, a conta de luz já aumentou mais de 100%, a gasolina 30%. Os professores, volto a repetir, em greves, nós tivemos aí um embate de professores e policiais militares lá no estado do Paraná. Nós temos tido, de todas as formas, agressões à sociedade, como, por exemplo, um jovem que entrou em uma faculdade acreditando que seria financiado pelo governo federal. E agora vem o ministro da Educação, lá, o Janine, dizer, olha, não tem dinheiro. Me preocupa muito, porque o Brasil sempre foi um país rico. Antes dessas histórias de mensalão, de petrolão, de aloprados, de gente viajando com aviões com malas para lá e para cá sem identificar o que havia nessas malas, o Brasil sempre foi autossuficiente. Nunca teve um problema estrutural como está tendo agora. Eu me lembro que antes da Constituição de 88, falava-se que nós precisávamos regrar a sociedade nos moldes daquela época. 88, já vão quase 30 anos. O que se tem feito neste país para que as pessoas que estão chegando agora, porque todo dia nasce gente nesse país, o que é que tem sido feito como estrutura para que essas pessoas possam ter uma vida digna? Nós estamos vivendo um momento perigoso, difícil, que vai levar todos os brasileiros a pensarem muito no que fazer daqui para frente. Acorda, Brasil! Este é o programa Do Jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br e no Facebook/Do Jeito do Jonas. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei uma ilustre personalidade aqui de nossa cidade, ele que é um advogado e que hoje nos atende como diretor do PROCON. Estou falando do doutor Alexandre Cardoso, que muito me honra com a sua presença. Obrigado por ter vindo, doutor Alexandre. Eu que agradeço, Jonas, mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui no seu programa, que eu acompanho sempre, estou sempre assistindo. Parabenizar pela nova casa aí, ficou muito bom, muito bonito o cenário. E você sempre acrescentando com conteúdos, né, com matérias importantes aí que as pessoas têm que aproveitar e absorver algumas das suas orientações que são fundamentais, né? Ô, doutor Alexandre, o maior problema hoje acontecendo nesse país, eu digo problema mesmo com P maiúsculo, é a questão aí da Petrobras, com essa corrupção toda, com bilhões sendo desviados. Hoje, o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto da Costa, em seu depoimento, dizendo que a compra de Passadina foi quase que uma imposição da atual presidente da República. O PROCON não poderia dar uma multa, mandar prender essa gente? O que o PROCON poderia fazer nesse negócio, doutor? Me ajuda aí. Tá difícil, complicado, né, Jonas? Você começou o programa aí falando desses problemas com o FIES, com o aumento da conta de água, aumento nos valores da conta de luz. Conta de luz mais de 100%, sendo que a presidente havia comparecido à rede de televisão há um ano atrás, dizendo que pela primeira vez na história a conta de luz abaixaria e aumentou 100%. A gente tem até recebido algumas reclamações. As pessoas vão no PROCON falar disso? Vão, mas como foi autorizado pelo governo federal, fica difícil, a gente não consegue intervir, porque o aumento ele foi autorizado não, isso pelo governo. É claro, não consegue intervir, mas as pessoas, a questão é a seguinte, as pessoas vão atrás, as pessoas vão ao PROCON e falam, olha, eu não aguento pagar isso. Assustou um pouco. Assustou. Eu vou te falar que assustou um pouco, a gente tem recebido pessoas que, a pessoa muitas vezes ele nem sabe o que está acontecendo, pagava R$70 na sua conta de água, de repente está vindo 130, 140, ele, esse aumento está não aguento, né? Não é esse meu consumo. E a gente pede as faturas anteriores para fazer uma comparação? Realmente, mas quando a gente vai fazer a conta, vê que foi o aumento autorizado pelo governo, tanto na conta de água quanto na conta de luz. Então, a gente fica, de fato... Conta de água mais 15% a partir de hoje. Exato. 15,4%.
E a gente fica de mãos atadas sem poder tomar nenhuma atitude porque foi um aumento permitido pelo governo. Agora, é fato que hoje, se você quer uma escola de qualidade, você tem que pagar uma escola, você tem que colocar seu filho numa escola particular. Se você precisa de saúde, você precisa de um médico, um plano de saúde. você precisa recorrer a um plano de saúde e olhe lá, porque muitas vezes o plano de saúde também não funciona Se adequadamente. precisar de segurança, tem que contratar um segurança privado. Precisa contratar uma empresa privada. Quer dizer, o Estado não te dá nada e você paga uma carga de impostos absurda, é isso? Uma das maiores cargas tributárias do mundo. Então, e aí você tem que sustentar petrolão, mensalão, né? Os aloprados que levaram muito dinheiro, você tem que sustentar essa gente, né? É verdade. Agora, a gente está no mês de maio, Jonas, e tem estudante que não conseguiu resolver seu contrato com o FIES, está desesperado, apavorado. Claro, vai parar o curso. Ele vai parar o curso, o que ele pagou, ele vai ficar perdido. Vocês imagina a situação desse estudante, como que pode ele está completamente desestruturado porque ele está sem chão. Ele não Doutor, tem quem recorrer. Eu fiz faculdade na década de 70 e era o governo militar na época e existia o crédito educativo. Eles inventaram aí o FIES. Mentira, isso aí já existia na década de 70. Eu sou testemunha porque eu fiz a faculdade de Direito pago pelo crédito educativo. E funcionava porque para você conseguir o crédito educativo, você tinha uma série de coisas que você tinha que apresentar, como por exemplo, você tinha que provar que você não tinha condições de pagar, que era o meu caso. Você tinha que provar que o seu pai não tinha renda suficiente, que era o meu caso. De repente eles fizeram aí uma espécie de uma farra do boi. Colocaram todo mundo, gente que tem o FIES, que chega na faculdade de Mercedes. Esse conseguiu rematricular. Quem não consegue é o pobre. Quer dizer, uma inversão de valores absurda. Antigamente você era obrigado a comprovar que você não poderia dispor de valores para manter um curso, para você conseguir. Hoje não. Hoje eles deram para todo mundo e agora não conseguem sustentar. E é impressionante a paciência do povo brasileiro. É impressionante porque eles passam madrugada na frente da internet, faz o cadastro e não consegue, tenta de novo e tenta de novo. Eu tenho escutado muita gente falar que tem feito essas tentativas. E é muito paciente, né? E tem na esperança de conseguir aí resolver essa questão do FIES, que a gente já está no mês de maio, não sei como que vai. Mês que vem já termina o semestre. Resolver essa situação, né? Quem tem que resolver, na verdade, é o governo, né? Federal, né? Que tem como resolver. Ah, não tem dinheiro, mas como você falou, né? Quer dizer, a corrupção leva uma. O de BMW consegue rematricular no FIES. Pode ter certeza disso. Quem não consegue é o pobre. Sempre é assim. Fica complicado, a gente precisa ter... Né, o PROCON tem feito alguma coisa? Pode fazer alguma coisa? Esses alunos vão ao PROCON? Porque a gente recebeu algumas reclamações bem no começo, era até aqui da faculdade, mas foi resolvido eram poucas pessoas, né? Porque tinha até a questão do contrato... Conseguiram resolver? Conseguiu resolver. Mas agora o âmbito está muito maior, acho que não é no país inteiro. País né? inteiro. País inteiro. E depende de uma posição do governo federal. Eu acho que por conta de contenção de gastos, acho que não vai ser renovado mesmo. Muitas pessoas não vão conseguir renovar. Questão dos bancos. Como é que está essa questão dos bancos? O banco promete que você não... Tem lei, né? Que você não pode ficar mais do que 15 minutos na fila, mas fica. Fica. Tem a lei federal, né? A lei federal sempre amparou na questão da demora na espera da fila dos bancos. A gente fez uma atuação, inclusive aqui, a agência próxima que colocou as cadeiras, colocou o biombo, mesmo com a determinação da justiça, para não colocar os biombos, que é aqueles tapumes. Por quê? A justiça pediu para não colocar? Eles conseguiram uma liminar que... conseguiram uma liminar. Que permitia eles ficar sem aqueles biombos, que é uma questão de segurança, né? Entraram com a liminar e mesmo assim fizeram o serviço. A gente, numa conversa, a gente conseguiu que eles colocassem os assentos, né, as cadeiras para as pessoas e os biombos. O Bradesco foi o Bradesco aqui da Puglisi era um escândalo aquilo ali. Você pegava o dinheiro na frente de todo mundo. Hoje está muito bem resolvido. Então, foi o Bradesco. Eu uso ali, está muito bem resolvido. Inclusive, você tem sigilo para pegar o seu depósito, para retirar, para depositar. Você tem o seu sigilo. Foi o Bradesco mesmo. Inclusive, a gente multou, acho que foi R$158 mil. Pagaram? A gente multou. Não precisa nem responder. Eles recorrem, né? Tem um direito constitucional deles, eles vão recorrer. Claro. No final a gente sabe se vai
se pagaram ou não, né? Mas a gente tem feito, na medida do possível, algumas fiscalizações para ver se melhora essa questão da demora na fila dos bancos, né? Doutor, nós somos uma cidade turística, basicamente, né? As pessoas vêm para cá, uns dizem que é balneário, também é balneário para muita gente, mas é uma cidade eminentemente turística. Agora, nessa época de entre-safra do turismo, tranquiliza o PROCON ou os habitantes daqui é que trazem as demandas? Boa pergunta, muito boa pergunta, Jonas. Eu estou muito assustado com o número de reclamações, com o aumento do número de reclamações, Jonas. Está impressionante. Teve dia de ter 200 atendimentos no PROCON agora, recentemente. Mas eu vou puxar a brasa para a tua sardinha. Será que esse aumento de demanda, de reclamações do PROCON não é porque vocês estão resolvendo um número maior de casos e um fala para o outro? Eu mesmo tive um caso do menino lá que teve um problema com o ar-condicionado e ele estava desesperado, 1 ano brigando com o ar-condicionado. Eu falei do PROCON para ele, disse que ele fosse ao PROCON, que procurasse o Alexandre Cardoso lá, e eu sei que o problema dele foi totalmente resolvido. Foi com a Casas Bahia, que ele havia comprado um ar-condicionado e tal, e foi resolvido. Como eu disse para essa pessoa, ele deve ter falado para mais 2 ou 3. Isso faz uma bola de neve e vocês vão acabar tendo uma demanda maior. Não, até acredito que sejam isso um pouco, mas também o aumento o desrespeito das empresas. Continua o desrespeito dessas empresas com os consumidores. Elas fazem o consumidor de bobo, faz o consumidor de palhaço, para falar a verdade. Porque agora, não acreditam na justiça. Agora eu vou pegar um gancho no que você fala. Falta um posicionamento aí de quem deveria tomar uma providência. Porque não adianta fazer isso no Brasil inteiro. No Brasil inteiro não é um problema local, não é um problema regional. É um problema no país inteiro. Os PROCONs eles estão servindo, na verdade, de balcão de atendimento dessas empresas. Por quê? Você registra a sua reclamação com a telefônica, tá bom, uma empresa claro, de telefônica dessa, oi, não TIM, resolve. Não resolve. Aí você vai até o PROCON, faz a sua reclamação no PROCON e elas atendem. Ah, não pode ser desse jeito. Ou então eu acredito que é o seguinte, tem que tratar o problema na origem. Na origem o que é? O governo tem que pegar, é o seguinte, vocês não vão vender mais nada enquanto não adequarem o serviço. Quer dizer, o SAC, o Serviço de Atendimento ao Consumidor da empresa, acaba sendo feito pelo PROCON. Agora essas empresas aí estão vendendo fibra ótica, 4G, estão vendendo uma coisa que não funciona, Jonas. Estão instalando aí, o camarada acaba de instalar, em 1 semana tem consumidor indo no PROCON pedindo o cancelamento dessa tal da fibra ótica porque não funciona. No painel da Vila Belmiro, domingo, no Jogo do Santos, aparecia lá uma propaganda, venha para a empresa tal, 50 mil megas, acho que nem aí existe, tem um contrato, 50 mil megas. Aí você vê, você contrata 5 megas. O contrato dessas empresas, que é permitido pela Anatel, Agência Reguladora do Governo Federal, eles são obrigados a entregar 20% da velocidade. Obrigados a entregar 20%? O que eles têm, o contrato, a obrigação legal é entregar 20%. Bom, num país que o juiz condena o cara a 10 anos de cadeia para cumprir Você tá, então... né? É o país dos tolos. Então, você está percebendo, é a mesma coisa que você estava falando ontem. Você compra 5, eles são obrigados a entregar 2. Eu vou lá no mercado e digo assim, eu quero 10 quilos de feijão. Vou no caixa, pago 10 quilos, ele é obrigado a me entregar 2. Gente, então, vamos falar sério, Brasil. O contrato é nesses termos. Você contrata 10 mega, eles são obrigados a entregar 20% dessa velocidade. Meu Deus. 2 mega. É mesmo que eu comprar 10 quilos de arroz no mercado e ele me entregar 2, fala, não, o contrato aqui diz que eu posso entregar 20%. Você entendeu? E aí o PROCON ele fica trabalhando, fica enxugando o gelo, porque a demanda, a gente resolve 2, 3 casos, entra 50. E o que tem a fazer? A pessoa quando não tem acesso a esse contrato, isso é feito por telefone. É o contrato de adesão, ele está disponível ele compra 10 megas. Na hora que ele está comprando, ele está lá comprando, a atendente diz para ele, olha, o senhor está comprando 10, eu só vou te entregar 2. Ela faz isso? Isso ela não fala. Então, ele não lê esse contrato porque é intrínseco. Ela está lá no balcão de vendas e ele está na casa dele ou no telefone ou na internet comprando, é isso?
E ele não é informado que ele vai receber 20%? Mas o que eu estou te falando, Jonas, que isso é permitido pelo governo federal. A agência reguladora que fez esse contrato junto com a empresa. Meu Deus, eu vou um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho eu volto nesse papo gostoso aqui com o Alexandre Cardoso, diretor do Procon, mas antes eu quero falar para você de inovar ideias. Inovar ideias é um novo conceito de vida. Porque você precisa fazer um relacionamento interpessoal, você precisa conversar, falar com as pessoas, ter postura. E o professor Rubens Marcon ele ministra um curso de postura e oratória. Você vai aprender a falar, aprender a se posicionar neste curso que você faz com a Inovar Ideias. www.inovarideias.com ou no telefone 981611121, tem aí no caractere para você ler, 981611121 ou www.inovarideias.com. Melhore a sua vida sabendo se manifestar e tendo postura com o professor Rubens Marcon. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos do jeito do Jonas. Programa do Jeito do Jonas, voltando para o segundo bloco. Para entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br, no Facebook /do Jeito do Jonas. Recebendo hoje aqui o diretor do Procon, aqui da nossa cidade, do município do Guarujá, o doutor Alexandre Cardoso, ele que é advogado e que responde para aquele órgão e responde de forma brilhante. Eu só vejo elogios, graças a Deus, e nós precisamos na administração de pessoas que deem resultados positivos, que é o caso aqui do Alexandre. Doutor Alexandre, estamos falando aqui da multa das empresas de telefonia, etc. Mas tirando telefonia, que é o maior problema de qualquer órgão de consumidor, qual é outro ramo de atividade que causa problemas ao Procon? Aí, o segundo lugar é produtos, né? Produtos na garantia. Banco não entra nem primeiro nem segundo. Terceiro é serviços financeiros. Terceiro, banco. E o segundo é? Produtos. Aí varia, assim, eles estão disputando o segundo lugar. Às vezes está o produtos, que vende muito, né? Compra uma geladeira, está na garantia, o produto dá defeito, vai para assistência. Então tem muito dessas reclamações, que é principalmente celular, geladeira, máquina de lavar, mesmo carro. Quando acontece um defeito, um problema, a pessoa leva para assistência. Ainda assim, na assistência técnica, essas empresas elas não cumprem o prazo de 30 dias, ou quando cumpre o prazo de 30 dias, o problema retorna ou algum outro problema. Importante agora, que muita gente tem dúvida, é que não precisa ser o mesmo problema. Porque tem gente que fica aquele produto dando vários defeitos e ela acha que não, tem que ser o mesmo problema para trocar. Não é. Se o produto, uma geladeira, apresentou um defeito, não tá congelando direito, e ela apresentou outro problema que não seja esse, por exemplo, uma ferrugem, quando ela é de inox, ela pode sim abrir outra ordem de serviço e com essas duas OS pedir a troca do produto. Doutor, desculpa, na empresa, na indústria atual, inox enferruja? Ferruja. Por isso que eu já citei que sabia que você ia falar. A gente tem recebido... Desculpa, eu tenho que rir, né? Inox enferrujar só no Brasil. Pois é. Então... não dá, né, doutor? Dá, eu tô falando. Inox enferrujar só no Brasil. Então, o que acontece? A gente recebeu algumas reclamações justamente da porta que eles falam que vendem como inox, e não é. Não é inox, claro. Inox não enferruja, doutor. É claro que não é, isso é fajuto. Cadeia deles! É um adesivo, você acredita que tem geladeira que é um adesivo ali na frente? De inox. É um adesivo de inox, você começa a enferrujar dentro da garantia. Mas a empresa que faz isso é muito bandida, hein? São bandidos travestidos de empresário. Acontece. E a pessoa às vezes fica
registrando vários atendimentos na assistência, mas não precisa. Se der 2 defeitos, 2 problemas no produto, mesmo que sejam problemas diferentes, ela pode... Agora, você compra uma geladeira que tem uma porta de inox, você chega em casa, ela enferruja porque não é inox, vai ao Procon, o Procon exige o quê? Que ele dê uma nova com inox ou dá uma nova com aquela mesma fita? Geralmente, a gente já orienta, dependendo do caso, a gente já orienta a pedir o dinheiro de volta, claro, pedido monetariamente, e o consumidor depois ele compra outro produto que seja... Mas essa empresa tem que ser penalizada. Quase tem que ser extensivo ao fabricante. Ô Jonas, é fabricante, mas é o fabricante mesmo que a gente penaliza. Penaliza. Quase todas essas empresas foram autuadas pela gente. A loja não tem culpa num caso desse, na sua opinião? A loja, ela responde solidariamente. Sim, né? Mas ela não tem culpa, eu acho. Às vezes o vendedor age de má fé, né? Empurra o produto no consumidor, às vezes não é aquele produto que o consumidor quer, ele, não, é bom, faz aquele psicológico e o consumidor acaba comprando pela impulsão. Eu, lógico, respeito a sua posição, que entende muito mais desse negócio do que eu, mas na minha visão, eu acho que o vendedor não tem culpa também, entende? Eu acho que a culpa é da loja. A culpa é de quem dirige a loja, porque o vendedor, coitado, ele é submetido a uma carga horária irresponsável, ele é obrigado a vender, senão ele não leva pão para casa, e dizem para ele os macetes entre aspas, é claro, né? Os macetes, olha, você tem que falar isso, tem que fazer isso, tem que fazer o psicológico, tem que fazer o emocional. E ele está preocupado que ele tem que levar leite para casa dele, sabe? Ele é vítima, na minha opinião, ele é vítima. O dono da loja, o gerente da loja, o fabricante, esses caras são bandidos. Ô Jonas, aí tem mais uma coisa para acrescentar, que é o seguinte, o vendedor realmente ele trabalha com metas, né? Ele é cobrado pelas metas. Tanto é que quando você compra um produto... E o que ele fala, a empresa tem que responder pelo que ele fala. Quando você compra um produto, o consumidor tem que ficar atento que a gente já fez algumas reuniões e alertamos sobre essa prática. Você compra uma geladeira, aí eles te empurram a garantia estendida. O que é um absurdo, não faça, eu não faço, não faça. A garantia estendida. Que não estende nada, é mentira. Seguro odontológico. Seguro odontológico, só se for sorvete, que aí dói o dente, o cara já tem o seguro odontológico. Naqueles documentos, pegamos vários contratos, eu tenho garantia estendida, a gente vai olhar, você comprou a garantia, ótimo. E esse seguro, você sabia que você tem um seguro odontológico? Ele, não contratei, eu falei, tá aqui a pólice. Seguro odontológico? Seguro vida protegida, tem 3 tipos de seguro embutido. Isso é venda casada, isso é crime, doutor. Casada com 4, então, porque... É poligamia criminal. Ou a poligamia criminal inventei agora, hein? E o consumidor, pior, o consumidor ele não vai utilizar aquele serviço porque muitas vezes ele não sabe que tem. Ele não sabe que tem um seguro odontológico, seguro de vida, seguro residência. Não, o meu amigo que eu pedi para te procurar no Procon, ele comprou um aparelho de ar-condicionado com garantia estendida. Ele não foi atendido, ele sofreu 1 ano. Depois de 1 ano eu indiquei que ele falasse com o Alexandre, ele foi lá, o doutor Alexandre o atendeu, foram lá na Casa Bahia, resolveu, aí que ele pega o novo caixa e falou assim, o senhor quer fazer garantia estendida? Para, né, cara? Ele já ficou 1 ano sofrendo porque a garantia estendida não funciona, cara. O senhor não quer fazer com garantia estendida? Menos, né? Então, é isso que a gente entende, o certo é, o vendedor, aí no caso, a empresa, a gente deixou claro, tem que deixar bem evidente para o consumidor que ele está adquirindo o seguro odontológico, o seguro, a garantia estendida, se o consumidor quiser. Mas isso é venda casada, não pode, doutor? Então... Já existem jurisprudências dizendo que isso não pode, isso é crime. É crime e tem que ser responsabilidade do quem faz, tem que ser responsabilizado. Então, mas o entendimento é o seguinte, que quando você apresenta o contrato para o consumidor e ele assina, aí não configura a venda casada porque ele está tomando ciência, ele está aceitando ali, entendeu? Ele assina, mas muitas vezes ele assina sem ler. O meu conhecimento jurídico é diverso, mas eu respeito a sua posição. A lei diz que não pode ser feito venda casada. Ponto. Na verdade, a lei fala que não pode condicionar um produto ou um serviço a outro produto ou serviço. Sim, e olha, você compra uma geladeira e você leva junto um seguro dentário, odontológico. Gente, vamos começar a pensar esse país de forma diferente? Doutor, é terrível. A gente tentou enquadrar, eu quero deixar que a gente tentou enquadrar na venda casada, mas a gente teve até orientação... porque essas grandes empresas também têm seus contatos, né? Eles têm os seus corre, como dizem popularmente. A gente teve orientação da própria fundação que não é uma venda casada, que é permitido porque o consumidor ali ele está assinando o contrato, então ele está
ciente que está contratando o seguro. Mas o consumidor, na verdade, ele não está nem lendo, ele nem sabe quais são as garantias do seguro. Porque esse seguro, garantia estendida, já que você alertou, vamos falar dele, ele... Muitas vezes ele não permite a troca do produto, é o reparo, aí se o reparo ficar mais de 50% do valor do produto, pode ser que eles troquem. Mas na verdade esse seguro ele é para reparo. Uma pena. Agora nós falamos da questão da telefonia, nós falamos do banco, falamos dos produtos, né? E depois vem o quê? Depois... serviços tem muita reclamação? Prestação de serviço tem, dá muito problema. Serralheria, mecânica de automóvel? Mecânica tem alguns, não são muitos, mas tem. E geralmente esses problemas quando é mecânico é de alta complexibilidade, porque existe até perícia, né? A gente não tem perícia, muitas vezes o que for que a gente consegue resolver, a gente liga, tal, às vezes a gente consegue. Mas tem prestador de serviço que não. Ele não cumpriu aí as revisões, não fez as revisões, por isso que danificou e vai parar na justiça aí. Já sabe o tempo que fica lá, né? Já que falamos de mecânica, passando ali o Procon, terceira ou quarta porta ali tem o Zui. Você conhece o Zui? Zui, o nome dele é Jesus, o apelido é Zui. Quando seu carro quebrar, leva no Zui. Eu só levo lá, não tenho problema. Porque ele vai lá, vai na pecinha certa, troca, o carro funciona bonitinho. Qualquer probleminha que der, se você voltar lá, ele resolve de novo. Eu tenho carro velho, que eu sou pobre. E levo lá no Zui. Passando o Procon ali na Demar de Barros, terceira ou quarta porta para frente, tem lá a oficina do Jesus ali, o Zui. Leva lá que você não se arrepende. Você sabia disso, não? Quando seu carro quebrar, leva no Zui, ali pertinho ali. A gente nunca teve registro de reclamações dele. Mas teve outra empresa aqui... na Avenida Dom Pedro, agora ela já não está mais desse jeito, mas você comprava pneu no Carrefour, o Carrefour te indicava a troca do pneu gratuita em tal lugar, quando você chegava lá, o camarada condenava a suspensão do teu carro inteira. Tem que trocar isso, tem que trocar aquilo, tem que trocar aquilo. E fazia ali sim. Eu, como advogado, eu tive um problema parecido. Uma pessoa do meu relacionamento que comprou 4 pneus no Carrefour, ganhou a instalação grátis. Aí chegaram lá, fizeram. No final vieram com uma conta de quase R$200. Ele se recusou a pagar e eu, como advogado, entrei com uma ação e nós ganhamos a ação. Aliás, a ação contra o Carrefour se ganha todas, porque eles não cumprem nada também, doutor. Mas foi contra o Carrefour ou contra a oficina? Mesmo? Não, contra o Carrefour. Eles é que deram o negócio, você comprou 4 pneus, ganhou a instalação grátis. Quem me deu a instalação grátis foi o Carrefour. Ele que falou, vai lá no fulano. Eu não sabia que o fulano existia. Então quem mandou o meu cliente lá foi a empresa Carrefour e eu fiz o processo contra o Carrefour, fizemos o acordo, foi tudo devolvido, inclusive foi devolvido um pouco a mais, porque foi feito um acordo. Quem me mandou lá? Não foi a oficina que botou uma placa, vem aqui, compre no Carrefour e vem aqui, não. O Carrefour me deu um papel, falou, vai lá. E eu fui, quer dizer, o meu cliente foi. E eu entrei com ação e recuperei o dinheiro dele. Então, a gente pegou uma reclamação gravíssima, até a gente tomou as providências lá, isso não está acontecendo mais. Mas o consumidor chegava a conta lá de R$1.000, R$1.200, R$2.000 de peças que foi condenada e o cara, não, tá ruim, troca. E o que acontece? O carro deu problema e ele levou em outra oficina. Aí ele falou, não, mas essa peça foi trocada na outra oficina. O cara falou assim, não, essa peça não foi trocada. E tinha sido? Não tinha sido. Aí não tinha sido? Não tinha sido. O mecânico falou, não, essa peça é velha. Aí a gente pegou um laudo do outro mecânico, as peças, de todas as peças que estava na nota que eles forneceram, confrontamos com a nota do novo serviço e várias daquelas peças não tinham sido trocadas. Então, você entende a posição, deixa eu colocar direitinho o que aconteceu com o Carrefour, com o meu cliente. Meu cliente comprou 4 pneus, 0 quilômetros. Disseram a ele, olha, você vai nesse endereço aqui, deram um papelzinho que você ganha grátis a instalação do pneu. E ele foi instalar grátis. Chegou lá, eles trocaram peças, ou disseram que trocaram peças, porque estavam muito velhas para sustentar um pneu novo. E foram trocando. Aí quando devolveu o carro para o cliente, disseram, você tem que pagar aqui uma conta de 190 e tantos reais, quase R$200. O cliente falou, mas eu não pedi isso, eu não vou pagar. Então você não tira o carro. Opa!
tira. Aí ele me telefonou e aí nós fizemos todo um procedimento e nós recuperamos o dinheiro do cliente. O consumidor não tem que... O orçamento ele tem que estar autorizado pelo Claro, consumidor. O consumidor não é obrigado a pagar nada se ele não autorizou a troca. Uma outra coisa que não tem nada a ver com o PROCON, mas que é bom falar aqui, o Carrefour só manda funcionários embora por justa causa, você sabia? O camarada trabalha direitinho, chega na hora certa, cumpre todas as regras e de repente quando ele é mandado embora, ao invés de ele ter que receber, não, é justa causa. Por que justa causa? A justiça aqui do Guarujá tem revertido todas as justas causas do Carrefour. Isso é bom que as pessoas que estão me ouvindo saibam. Quem está falando aqui é o Jonas Greve, eu tenho nome, SIC, RG, carteirinha da OAB. Eu estou dizendo que isto não pode continuar acontecendo e está acontecendo. E a Justiça do Trabalho aqui do Guarujá tem revertido todas as justas causas do Carrefour e tem multado a empresa em cada demissão. E eles continuam fazendo isso. Não é pertinente ao PROCON, mas é um erro contra, se não o consumidor, contra o trabalhador. É importante a gente até conversa aqui, na verdade a gente está querendo prestar um serviço de informação, né, para o consumidor ficar atento, porque no comércio tem muita gente honesta e desonesta, então... Infelizmente. A ideia, na verdade, é que o consumidor fique atento para não ser prejudicado, não ser lesado aí com esses maus comerciantes, né? Sim, senhor. Alexandre Cardoso, diretor do PROCON do Guarujá, que faz um trabalho brilhante. Obrigado por ter vindo. 30 segundos para falar tchau. Eu que agradeço, Jonas, a oportunidade de estar no seu programa, informando os consumidores para que se protejam, né? Que a informação, a gente costuma dizer que é a nossa arma, né? O consumidor, quando ele está bem informado, ele não é passado para trás. E agradecer a você novamente, a minha equipe do PROCON, o Sérgio agora que está lá coordenando o PROCON, o Igor, todo o pessoal lá que tem me apoiado, e tudo isso que a gente consegue é por conta de uma equipe que tem por trás. Ok. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.